Saiba identificar se você está num relacionamento saudável ou abusivo através de 15 aspectos que denunciam essa prática. Oi, tudo bem? Meu nome é Violana Salatino, sou psicóloga humanista, trabalho na área de clínica e organizacional há mais de 15 anos. Criei esse canal para poder compartilhar e aprofundar conteúdos em relação ao universo feminino, trabalhando questões como protagonismo feminino, empoderamento feminino, sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, mas também sobre relacionamentos saudáveis e muitas outras temáticas que surgem aqui no ambiente do consultório, né, relacionadas à vida da mulher. Se você entende que esse conteúdo faz sentido, que você gosta desses assuntos, acompanha nosso canal se inscrevendo, curte, compartilha os vídeos para que a gente possa levar esse conteúdo através dessa plataforma tão democrática, né, para o maior número de mulheres possível, que elas possam também se beneficiar de tudo que a gente vai abordar e discutir aqui. E caso você precise de algum conteúdo específico, você entenda que quer aprofundar algo que a gente falou superficialmente, pede pra gente aqui, através dos comentários, deixa registrado, que a gente vai desenvolvendo esses conteúdos para você. Hoje vamos trabalhar os fatores relacionados aos relacionamentos tóxicos e abusivos, 15 fatores. Vamos começar falando do primeiro fator, que é afastamento da família e dos amigos. Um dos primeiros aspectos que se percebe quando a pessoa está adentrando num relacionamento que pode ser abusivo ou tóxico é que esse companheiro ele acaba achando defeitos nas pessoas da família, nos familiares, nas amigas que a mulher possui ou amigos, né? E acaba afastando ela do convívio social, acaba afastando da família, acaba isolando essa mulher e tornando-a indiretamente independente dele, né? Porque sempre faz atividades junto, sempre está junto, sempre é quem parece apoiar, né? E acaba distanciando ela dos outros relacionamentos. A mulher se permite muito a isso e esse é um dos fatores que muitas vezes passa desapercebido pela mulher. Quando ela vê, ela já está sozinha. E aí ela pensa, meus amigos me abandonaram, também não era meu amigo, não era minha amiga, não tinha que ser assim. E vai aceitando isso naturalmente. O segundo aspecto que a gente tem muito forte é a questão então da autoestima da mulher, né? De redução dessa autoestima. Quando a gente vê que a pessoa começa a criticar, né? Você engordou, ninguém vai te querer assim, você é isso ou é aquilo. Tem gente que chama até de burra, de palavrões, né? Coisas que vão ser, a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é um dos aspectos, né? Que vão ser abusivas emocionalmente. E essas palavras que diminuem, que menosprezam, enfim, fazem com que a mulher se sinta mais refém ainda a esse companheiro. Porque como é que ele está comigo se ninguém mais vai me amar porque eu sou gorda, porque eu sou inadequada, porque eu falo de mais ou de menos, porque eu sou tímida ou porque eu sou comunicativa demais, porque eu sou uma pessoa expansiva, enfim. Então perceba, a autoestima ela vai sendo destruída aos poucos, com os feedbacks desse companheiro, desse parceiro, né, desse marido, namorado, enfim, que vai dizendo coisas que aos poucos vai corroendo a autoestima. Muitas vezes a mulher já se envolveu também com esse parceiro porque ela não tem autoestima. Então, deixa eu ver aqui qual seria o terceiro item que eu separei para a gente falar. A questão das proibições diversas, né? Depois que já está afastada, a autoestima já está sendo corroída ou já foi, né? Ou já não existia muita autoestima. O que esse homem faz? Ele costuma falar de coisas que ela não pode fazer, né? Muitos não permitem nem que a mulher vá para o trabalho, né? Começam a achar defeito no trabalho, ou se a pessoa chega em casa e reclama, né? Porque no meu trabalho aconteceu isso ou aquilo, porque tem tal situação, esse homem tende a afastar
ela do trabalho. Começa a encontrar desculpas, né? Desculpas diversas para que ela não vá para esse trabalho. Eu consigo te sustentar. Quando existem filhos, né? Tu pode ficar em casa cuidando dos nossos filhos, vai ser melhor assim, porque eles não são bem cuidados na escolinha, ou por quem cuida, porque a mãe sempre cuida melhor, porque isso, porque aquilo. E essa é sempre uma culpa, né, que a mulher tem, que ela se sente dividida entre trabalho e filhos, né? Então a tendência é que esse homem comece a proibir também o uso de certas roupas, né? Essa roupa não é uma roupa de mulher casada, de uma mulher comprometida, essa roupa não fica bem para você. Então a mulher já perdeu a autoestima, já está afastada dos amigos e ainda começam essas proibições. Não quero que você vá em tal lugar, que fale com tal pessoa, não quero que trabalhe, não quero que isso, que aquilo. E a gente tem relatos de pessoas que, inclusive, aqui no consultório me trouxeram uma situação semana passada que não podia ir nem no mercadinho da esquina comprar uma coisa que faltava, enfim, porque a mãe do parceiro cuidava se ela saía. E quando ela ia sair, a mãe abordava e dizia assim: você não precisa ir, eu tenho aqui. O que está te faltando? Deixa que eu vou comprar. Ela colaborava, né? Para que essa pessoa não saísse de casa. Então a mulher acaba se tornando prisioneira, né? De uma situação dentro da própria casa e ela não percebe. Ou quando ela percebe, ela costuma pensar que a pessoa faz isso porque ela ama, porque se ela tem um pouco de ciúmes é porque ela ama, né? Então ela começa a proibir inúmeras coisas. Proíbe que a mulher use um biquíni, vão sair sempre juntos, nunca a pessoa pode sair sozinha, tá? E aí eu tenho um quarto item, que é justamente, a gente já entrou nele, né? A questão do ciúmes exagerado. Quando a gente olha para uma relação que o ciúmes começa a ser exagerado, que além do ciúmes normal, a pessoa tem ciúmes de tudo. Ela começa a sentir cheiro dentro de casa e perguntar se alguém foi lá, ela pergunta onde a pessoa estava, se ela voltou 5 minutos depois, isso enquanto a pessoa sai ainda, né? E mesmo que não tenha saído, a pessoa começa a questionar: alguém veio aqui? Tu te comunicou com alguém? Tu tá fazendo o quê? O teu dia inteiro? O que tu fez hoje? Que pessoas você conversou? Enfim, por que você estava online tanto tempo? Com quem você estava falando? As proibições também, né, que a gente falava anteriormente, relacionadas às redes sociais. A pessoa não pode ter um perfil, ou se ela tem, só pode incluir mulheres, né? E a pessoa fica fiscalizando, vigiando, observando tudo isso, né? E geralmente aquele perfil que tem que ser a pessoa com o marido, tudo bem, mas a pessoa com o marido só pode ter mulheres ali, e ainda as que ele gosta, porque as que ele acha que são inadequadas, que são má influência, ele acaba afastando. Então, observe isso, perceba todos esses quesitos, né? Quando a gente tem gente proibindo demais, cuidando demais, qual é a insegurança que essa pessoa tem e quais os objetivos, se pense, não entre nisso assim tão cegamente, né? Perceba onde você está inserida. Nós temos, no quinto assunto, encorajar ameaçando. Essa pessoa normalmente vai dizer assim: ah, tá, tudo bem, faz um curso online, não sei o quê, para ver se consegue uma renda, nananã. E aí diz assim: mas pensa que hoje eu te dou todo o conforto. Pensa que você tem tudo. Você não precisa disso, para que vai fazer isso, né? Então, dá um encorajamento que é para não ficar sempre dizendo não, mas na verdade não quer que a mulher faça isso. Também uma situação relatada por uma paciente aqui no consultório, né? Eu posso falar isso para vocês porque nunca vou identificar quem são essas pessoas, mas enfim, uma paciente dizendo que ele agredia e tal, e ela ameaçava que iria na polícia, e aí quando eles saíam na rua, né, juntos, né, e passava um carro de polícia, alguém, ele dizia: vai lá, ó a polícia, vai lá agora. Como quem diz assim: vai, eu te apoio, pode ir falar. Porque daí, nesse momento, ele estava sendo queridinho, né? Tô aqui contigo, passeando, fazendo alguma coisa, e se você quiser, você pode ir lá falar, né? E daí, obviamente, que nesse momento ela não pensava em fazer isso. Então, são ameaças que, ao mesmo tempo, eu te incentivo, mas eu te proíbo, né? São bem sutis. Às vezes a mulher não percebe isso, vai perceber depois, né? Quando tá fazendo terapia, falando disso, observando tudo que vivia. E se ela percebe no momento, tem um incentivo, mas tem a ameaça, então o que ela faz? Se recolhe, né? E entende que ela não tem como fazer aquilo. E aí já pode ser tarde demais.
nós estamos falando de vários aspectos. Aqui a gente vai falar de 15 fatores, né? Mas a gente precisa observar que esses fatores, eles não acontecem todos nessa sequência, ou eles não acontecem todos num relacionamento tóxico, né? Depois nós vamos falar no final desse vídeo quantos a gente deve observar, o que realmente caracteriza esse relacionamento tóxico abusivo, tá? Então perceba que além disso a gente pode falar aqui do 6º item, que é agredir e depois agradar. Então, quando essa pessoa agride a mulher, né? E depois que ela está se recuperando, e essa agressão, vamos pensar numa agressão física, um tapa, um soco, um empurrão, um aperto no braço, seja lá o que for, essa pessoa faz isso e depois vira um querido, pede até desculpas, me desculpa, blá blá blá, né? E vira um querido, traz flores, né? Tenta agradar, dar presentes, faz com que a mulher se sinta amada. E aí ela pensa, mas o que foi que eu fiz para causar isso, né? A tendência natural de uma pessoa sem autoestima é se culpabilizar. O que é que eu provoco essa agressão que eu estou recebendo, né? E aí a pessoa é queridinha, a pessoa faz uma janta, um carinho, traz um chocolate, né? E aí a pessoa que está no relacionamento abusivo, a mulher que está nesse relacionamento, ela vai postergando uma atitude em relação a essa pessoa. Ele sabe que pisou na bola feio, né? E então o que ele faz? Ele recua, ele vai lá e agrada, ele vai lá, é que nem, como dizem, tem um ditadinho que diz, morde e assopra, né? Então assim, primeiro eu machuco, depois eu tento aliviar, né? Às vezes a pessoa pensa lá, né? Estou nesse relacionamento, essa pessoa fez isso e ela se arrependeu. Não, essa pessoa não se arrependeu. Ela estrategicamente sabe que pisou na bola e aí ela faz isso, tá? Tenta amenizar, né? No 7º item eu anotei aqui, pedir perdão e prometer não fazer mais, mas o fato é que sempre se repete isso, né? Então, eu agredi fisicamente, psicologicamente, não importa, né? A gente vai conversar depois também sobre esses itens. Eu fiz alguma coisa errada e aí eu peço perdão, eu choro, e as lágrimas são de crocodilo, tá? Não são reais. Então essa pessoa chora, se arrepende, vem te pedir desculpas, diz que isso nunca mais vai se repetir, que nunca mais vai fazer, que te ama, que você é a mulher da vida dele, enfim. E aí quando você vê, ele tá incorrendo de novo nessa mesma atitude ou em algo pior, tá? Isso sempre se repete quando a gente tá falando de relacionamentos seriamente abusivos e tóxicos, né? Que aí a gente já tá indo para uma esfera muito mais avançada. A mulher já não tem autoestima nenhuma, já tá passando por 500 situações de proibições, de controle, de prisão, né? Mesmo que não seja uma prisão real, mas uma prisão no relacionamento, tá? Aí a gente tem também uma situação que é muito clara nesse tipo de relacionamento, que eu coloquei aqui como número 8, que é a sedução extrema. Essa pessoa que a gente está falando, ela não aparece para você como um monstro. Ela normalmente é muito sedutora. Quando eu tô falando muito, não é só uma pessoa sedutora, é uma pessoa muito sedutora. Que se veste bem, que usa um bom perfume, que sabe envolver, né? E essa pessoa te diz coisas que você quer ouvir. Elas se especializam nisso. É tudo planejado. Ela busca uma vítima, né? Ela chega pra você e te diz tudo que você gostaria de ouvir, que você é linda, que é isso, que é aquilo, que é a mulher da vida dele, que não existe ninguém que nem você, que você é o melhor beijo da vida dele, o melhor sexo, o melhor tudo, né? E aí você vai entrando nisso, tá? Eles são especialistas em seduzir, isso tudo tem um perfil psicológico, né? E a gente vai estar falando em algum vídeo aqui mais especificamente sobre esse perfil do abusador, né? Do psicopata que acaba assassinando alguém, né? Cometendo um feminicídio. Então, perceba que essa sedução tão perfeita, tão exagerada, é um sinal, tá? O próximo item, eu coloquei aqui manipulação. Junto dessa sedução vem
uma forte manipulação. É sempre assim, então você prefere ficar com as tuas amigas do que comigo? Você acredita mais no teu irmão que já te fez isso e aquilo outro do que em mim, que estou aqui contigo, que faço isso por ti, que faço aquilo por ti, que te dou um presentinho, né? Uma rosa, umas flores, um chocolate, uma coisa que você quer, né? Então, assim, a pessoa, ela fica sempre em dúvida, a mulher fica ali no meio disso tudo e a manipulação, ela acontece sutilmente e ela acaba cedendo normalmente para o lado que esse ser, que esse homem deseja que ela ceda. Ela acaba não enfrentando certas coisas para se manter nesse relacionamento, né? E as manipulações são diversas, dependendo do que você faz e de como é o seu relacionamento, essa pessoa vai te trazer inúmeras situações onde ele vai estar te manipulando, para você não sair na rua porque tem muito sol, para você, sabe, de coisas pequenas até coisas grandes. Eles são experts em manipular e são sedutores, então a gente acaba aceitando isso, né? Vivendo, convivendo com isso. E então, nosso 10º item, a gente já entra na questão das violências, né? A violência emocional, que é a primeira a ocorrer, né? Quando o homem te diz coisas como a gente falava antes, né? Te chama de gorda, diz que você é inadequada, que isso ou aquilo em você é horrível, e geralmente desmerece exatamente o que você tem de ponto forte. Então, se você tem um cabelo bonito, ele vai dizer que seu cabelo não é adequado, que teu cabelo é isso ou aquilo, que depende das tuas características, claro, né? Mas ele vai escolher 1 ponto, 2, 3, que são justamente os teus pontos fortes para atacar, para destruir, né? Então, tu acha que tu é isso porque tu tem tal coisa? Tu não tem. As pessoas lá fora são mais bonitas, as pessoas lá fora são melhores, são mais competentes, são mais inteligentes, são mais tudo, né? E aí vai te destruindo. O abuso emocional, ele acontece de diversas formas. Uma risada arrogante sobre algo que você faz ou fala, um deboche, né, sobre teu comportamento, sobre teu jeito de ser, um olhar de reprovação em relação àquilo que você está vestindo, as roupas que você usa, a forma como você se arruma, uma desaprovação em relação ao batom que você usa, porque usar um batom vermelho, né? Pra quê? Isso é coisa de mulher direita? Me digam por que não seria, né? Mas uma desaprovação, ou de qualquer cor, por que se maquiar, por que se arrumar, por que ir no cabeleireiro tantas vezes, pra que tudo isso? Aí entra aquela manipulação que a gente falava antes, né? Você é tão linda, não precisa fazer isso, mas no dia seguinte, foi no cabeleireiro, ficou horrível, eu preferia antes. Então, sempre existem essas falas que são um extremo abuso no emocional e que a gente não percebe, a gente acha que lida com isso, mas isso fica registrado. Deixa uma marca e deixa algo que fica se repetindo na tua cabeça. Então eu sou gorda, então eu sou isso, então eu sou aquilo, né? Perceba que a violência emocional a gente não identifica num exame médico, a gente não identifica num raio-x, né? E ela é muito nociva, porque ela vai te destruindo de dentro para fora, ok? Então perceba que existem diversas formas de violência e essa é uma violência gravíssima, né? Do ponto de vista emocional. Só que a gente não percebe, a gente acha que isso é normal, né? A segunda forma de violência que eu separei aqui, que seria o nosso 11º aspecto, fator aqui da identificação desses relacionamentos, né? É a violência física. Ela é mais fácil de identificar, porque ficam hematomas, ficam escoriações, ficam evidências, né? Então, evidências visíveis, né? Perceptíveis e visíveis. E aí, quando a pessoa cria um contexto que a mulher começa a se sentir envergonhada porque tem um hematoma, um olho roxo, enfim, um dente quebrado, né? Ou às vezes vários, porque normalmente numa agressão física com tanta força de um homem com raiva a uma mulher, né? Isso acontece, infelizmente. Então, também fraturas, coisas que acontecem que muitas vezes as pessoas chegam no hospital dizendo que caíram da escada, que aconteceu alguma coisa na rua, porque não podem falar quem foi que cometeu isso, né? E coisas que são evidências fortíssimas
Se a violência emocional ela não pode ser percebida assim com facilidade, já a violência física é identificada com grande facilidade, né? Porque ela fica evidente. Mesmo assim, em muitos casos, as mulheres elas ocultam isso, né? Alguém pergunta e ela usa. Alguém tentou estrangular ela, né? Alguém não, esse companheiro, né? Tentou estrangular e ficam as marcas, né? No pescoço, os dedos todos marcados, né? Eu já vi isso. E o que acontece? A mulher usa um echarpe no outro dia, né? Um lenço, algo que esconda, uma blusa de gola, mesmo que tenha o sol de rachar lá fora. Isso quando ela ainda sai, né, para o convívio com outras pessoas. Então, ela esconde isso. Porque até por vergonha, né? Como é que eu vou me expor se eu passei por tudo isso? Então vejam que muitas vezes o que é visível fica escondido e o que é escondido já está escondido, né? O que eu quero dizer? A violência emocional já está escondida por si só. E a violência física que é tão perceptível, porque alguém, um vizinho, alguém poderia perceber, né? Não fica perceptível porque você esconde, porque essa mulher esconde. Então percebam, a gente precisa mesmo olhar para isso com seriedade. Os abusos, eles são inúmeros. Existe também o abuso patrimonial, né? A violência patrimonial. O que acontece nesse tipo de violência? A mulher trabalha às vezes de casa, né? Hoje em dia está mais fácil disso acontecer. Ela trabalha, ela tem o seu dinheiro, mas ela não tem acesso à sua conta do banco. Ela não mexe em R$ 1 desse dinheiro. Por quê? Porque eu que administro. Não, é para deixá-la como refém. Ela não tem como fugir disso, né? E muitas vezes mulheres nunca mexeram no salário. Mesmo mulheres que trabalham fora em empresas físicas, né? Não no mundo online, né? De o marido ter o cartão dela e nunca ela vai mexer nessa conta. Ele leva ela para o trabalho, ele busca no trabalho e ele não permite que ela vá no banco ver a sua conta nunca. Esse é um controle que ele tem e é um controle que não é só das finanças, é sobre ela mesma, né? Outros abusos patrimoniais que acontecem é quando esse homem diz que não tem dinheiro para algumas coisas e ele guarda dinheiro escondido da mulher. Ele compra bens que ela nem sabe que ele tem e ele faz tudo isso porque ele não quer dividir se um dia houver uma ruptura, uma separação, né? E é injusto porque ela está ali ajudando de alguma forma a construir esse patrimônio. Mesmo que ela esteja em casa, né? Ela está fazendo um trabalho lá, limpando a casa, cozinhando, cuidando dessa pessoa, das roupas dela, de tudo que existe dentro da casa, dos filhos, enfim. E ela tem direito a metade disso. Isso é direito legal, né? Então percebam que o abuso patrimonial ele é bem difícil de ser percebido. A pessoa entende que, tudo bem, é o nosso dinheiro, mas a pessoa não agiu de forma correta. E isso é algo que também deixa a mulher muito sem ter o que fazer, né? Muito refém, porque não tem como sair daqui e fugir daqui, desse contexto que estou vivendo, né? A gente tem também uma coisa que não é muito comentada, que é um abuso, uma violência religiosa. O que seria isso, né? É quando a gente tem uma mulher que o marido diz assim, não, tu não pode mais ir para tua igreja, tu vai para minha igreja, centro espírita, centro de umbanda, filosofia de vida, sei lá eu o que, né? Você tem que mudar de fé porque o casal tem que ter a mesma crença religiosa, né? E na verdade isso não é real, cada um tem direito de acreditar no que acredita, mas eles fazem isso também, tá? A pessoa não pode seguir aquilo que ela acredita. E aí é outra forma de manter refém, né? Porque daí tu vem pro meu lado, para aquilo que eu acredito e eu manipulo essas informações da forma que eu quero, para que você fique ainda assim, é um pecado contra Deus, né? Se eu sair desse relacionamento, porque eu me casei com essa pessoa, me casei na igreja, né? Às vezes tem isso também. Me casei na igreja, como é que eu vou me separar? É um pecado, o pastor não quer que eu faça isso, né? Enfim, manipulam as crenças religiosas, né, a seu favor, tá? E ninguém pode obrigar ninguém a frequentar uma religião, a ter uma crença religiosa que não possui. Mas, por isso que a gente chama de violência, né, de abuso, tá?
Então, isso também acontece nesse tipo de situação. A gente tem, e algumas pessoas até bem fanáticas, assim, e que daí acaba essa questão do abuso religioso, acaba levando ao abuso, à violência física, né? Porque a pessoa não respeita, não aceita. E nós temos, então, como 14ª violência aqui, a situação do abuso sexual, do estupro dentro do próprio relacionamento. Não é porque você vive um relacionamento que você tem a obrigação de estar disponível sexualmente a hora que a pessoa entende que ela deseja isso, né? A gente sabe que num relacionamento saudável existem formas de se conquistar isso, né? Agora, quando não existe respeito e quando você tem obrigação de fazer o que aquele homem deseja que você faça, do jeito que ele quer, como ele quer, quando ele quer, e que você não está conseguindo isso, é estupro, né? É um estupro que ocorre dentro do relacionamento, tá? E quem vive esse tipo de relacionamento, com esses vários itens aí que a gente está falando, comentando, dificilmente se escapa desse aqui, tá? Infelizmente. E existe também uma violência que é moral, né? Essa violência moral, ela está muito relacionada àquela questão que a gente falava antes de manipulação e destruição da autoestima, né? É a pessoa desmerecer você, inclusive publicamente, né? Sob diversos aspectos. Ah, porque a fulana não faz isso bem, porque não sabe cozinhar, porque nada que ela faz é bom, faz tudo de forma de má vontade, e às vezes não é, né? Inclusive ele gosta muito do lado do almoço que a pessoa faz, da janta, do jeito que a pessoa cozinha, mas ele não pode elogiar. Ele tem sempre que cometer um tipo de violência contra você. É um amor misturado com ódio, quer dizer, dependendo do caso, como eu disse, a gente vai conversar sobre isso, dependendo do caso não é amor, não existe amor, existe uma posse, né? Existe o é minha mulher, é uma posse. E aí, como a pessoa é manipuladora, como a pessoa é inteligente pra caramba, ela vai lá e te diz que te ama, mas não que sinta isso. Porque quem ama não tortura dessa forma, né? Então, tem muita coisa pra gente conversar sobre esse contexto. Eu trouxe para vocês esses 15 fatores, né, que são bastante comuns, né, nos relacionamentos tóxicos abusivos. Eles vão aparecer os 15? Não, né? Normalmente não. Se aparecerem os 15, bom, daí a pessoa tá muito afundada nessa situação, né? Mas perceba que se você tiver 5, 6 desses itens que você identificou no seu relacionamento, abre teu olho, né? Se você tiver mais do que isso, mais ainda, né? Se você só tiver um desses itens, bom, tenta então buscar ajuda, né? Psicológica, psiquiátrica para esta pessoa, para você também, é claro, mas principalmente para essa pessoa mudar isso, porque sei lá, a pessoa só é ciumenta demais. Eu já acho bastante, né? Já é uma coisa chata, difícil, enfim. Mas pode estar relacionado a outra coisa e não exatamente um relacionamento abusivo, destruidor, né? E se você percebe, bom, eu não tenho Lana 5 desses aspectos, né, desses fatores, mas eu tenho 3, fica de olho bem aberto e não aceita esses 3. Diz que você não aceita, que você não quer, por exemplo, não pode usar tal roupa, não pode fazer não sei o quê. Contesta isso, não respeita isso, não aceita isso. Busca de fato mudar isso. Você pode e merece que isso seja diferente. Então, assim, perceba que vários desses itens formam um relacionamento tóxico, abusivo. Eu tô botando essas duas palavras porque algumas coisas não são tão pesadas, né? São relacionamentos um pouco mais leves, mas que tem abusos nele. E outras são mega abusivas e a pessoa pensa, não, é uma coisa leve. Então é importante que a gente fale sobre isso, que a gente perceba isso, né? Geralmente, quando as pessoas estão envolvidas nesse tipo de relacionamento, justamente por elas não falarem, pelos maiores danos serem emocionais, né? Como a gente falou, não são visíveis, ela acaba não comentando, não se expondo para ninguém, para nenhuma das suas colegas, amigas. E existem casos que os próprios familiares da pessoa não sabem que ela passa por isso. Mesmo que essa pessoa não tenha rompido laços com a família, ela está distante da família. Ela está afastada porque
Primeira coisa que a gente falou aqui nesse vídeo, né? Eles afastam a pessoa da família e das amigas e dos amigos, né? E a pessoa permite, é claro. Perceba que também, se você está vivendo isso, é porque você tem alguma questão aí de passividade, de uma criação que já era abusiva em casa, que você nem sabia disso e que você acha natural, acha normal. Eu digo em casa, na casa dos seus pais, né? Você via os seus pais vivendo algo parecido, similar, então você começa a achar normal, só que, esse aqui é um pouco mais ciumento, esse aqui é um pouco mais violento, mais agressivo, né? E aí, quando já viveu isso, viu a mãe passando por isso, é normal, é o padrão que eu tenho instituído. Mas de normal não tem nada, né, gente? Então, assim, vamos pensar sobre isso, olhar com carinho para esses itens no sentido de identificar se você vive isso, por favor, né? Vamos cuidar de nós mesmas, mulheres, sermos as mulheres que nós podemos ser. A gente pode escolher a nossa própria vida e isso representa protagonismo feminino, né? O que você quer ser, onde você quer trabalhar, com o que, de que forma, ou você quer ficar em casa. Também não tem nada de errado. Lana, eu quero ficar em casa, eu escolhi cuidar dos meus filhos e meu marido me sustenta. Ok, mas esses outros fatores que a gente comentou aqui também estão presentes? Né? Precisamos questionar isso. Esses fatores também estão presentes? Ou você tem a liberdade de viver a sua vida, né? Perceba, você tem carinho, você tem amor, você tem um manipulador sedutor dentro de casa. Ok? Então, eu te agradeço por permanecer nesse vídeo até aqui, né? Por dar atenção a esse assunto. E eu te convido, então, a deixar algum comentário sobre outras temáticas que você gostaria de saber ou sobre alguma dessas que a gente falou mesmo, né? Para a gente aprofundar mais. Gostaria também que você pudesse compartilhar com outras mulheres se esse vídeo fez sentido para você, para que esse conteúdo, né, possa chegar ao maior número de mulheres possível, que a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por essas situações, né? Então, te agradeço e até o nosso próximo vídeo.